Sou a professora Luciana de Matemática. Estamos aqui para mais uma aula de 8º e 9º da EJA. Nosso conteúdo de hoje será equações do segundo grau. Como a equação do segundo grau é um conteúdo um pouco extenso, nós vamos dividir essa aula em 2 ou 3, certo? Então vamos lá. Imaginem aí a seguinte situação. O dobro do quadrado de um número subtraído do quádruplo desse número e adicionado a 3 é igual a 0. Determine a equação que represente essa situação. Então, vamos observar aqui algumas coisas. Primeiro, quando nós vamos pegar uma situação dessa aqui e escrever na forma de equação, nós temos que observar o que está escrito parte por parte. Então, vamos observar aqui como começa. Começa falando o seguinte: o dobro do quadrado de um número. Porém, aqui não determina que número é esse. Se não determina que número é, nós vamos representar esse valor por uma letra. Como nós temos costume de utilizar bastante o x, então ele é que vai aparecer aqui. Vamos observar então o dobro. O dobro é 2 vezes alguma coisa. Nesse caso aqui, entre o número e a letra, tem sempre uma multiplicação. Não podem esquecer desse detalhe. E aqui também vem dizendo do quadrado de um número que a gente não conhece. Então, esse número que nós não conhecemos, que representamos aqui pelo x, estará ao quadrado, ok? Continuando aqui, então, vimos que aqui tem falando que esse número está subtraído, ou seja, sinalzinho de menos, e está subtraído do quádruplo desse número. Que número é esse daqui? É o mesmo número que aparece aqui em cima. Então, nós vamos colocar aqui de novo o mesmo x. E entre o número e a letra tem uma multiplicação, certo? Continuando, então, vem aqui dizendo adicionado a 3. Quando nós temos que adicionar algo, nós temos então que somar. Vamos somar 3. Isso tudo será igual a 0. Igual a 0. Prontinho, nós formamos aqui o que a questão estava pedindo. Só conferindo, ela pede o seguinte: determine a equação que represente essa situação. A equação é essa daqui. Agora, nós vamos observar algumas coisinhas nessa equação. O nosso conteúdo de hoje é a equação do segundo grau. Mas aí, pensa-se o seguinte: como assim equação do segundo grau se eu estou ainda no 8º e 9º ano, que é Fundamental 2? Na verdade, não é porque é chamado de segundo grau que ele tem que estar no ensino médio. O que define que ele é segundo grau é esse expoente aqui, ó. Se eu tenho o maior expoente 2, então essa equação será do segundo grau. Quando a equação era do primeiro grau, não tinha expoente, não aparecia. Porém, nós sabemos que onde não tem, o expoente é 1. Por isso, a determinação de equação do primeiro grau. Beleza? Continuando, então, vamos ver o seguinte. Chamamos de equação do segundo grau as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Reparem que esse formato que está aqui está bem parecido com o formato daquela questãozinha que a gente viu antes. E aí nós temos mais algumas coisas a observar. A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, no lugar do A, do B e do C, pode aparecer números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais. Todos esses completam os números reais. Lembram disso?
E também tem mais um lembretezinho aqui, onde A é diferente de 0. Por que que A tem que ser diferente de 0? Se eu coloco um 0 aqui no lugar do A, onde sabemos que entre número e letra tem uma multiplicação, esse termo aqui deixa de existir. Se ele deixa de existir, a equação deixa de ser do segundo grau, porque junto com essa parte todinha vai também o expoente que determina isso. Beleza? Então, olha só, o que é que nós temos que ver aqui? Os parâmetros da equação são A, que é o número que vai aparecer no lugar do A, que é chamado então de coeficiente principal. B, o B é o número que vai aparecer aqui, e ele é chamado de coeficiente secundário. E o C é o número que vai aparecer aqui, que é chamado de termo independente. Ele é chamado assim porque não tem ninguém junto dele. O coeficiente A, ele sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. O coeficiente B sempre vai estar acompanhado do x. E o coeficiente C vai estar sozinho, não tem ninguém acompanhando ele. Continuando então, vamos observar um pouquinho mais sobre esses coeficientes. Olha só, nós temos essa equação aqui. Vamos definir então o coeficiente A dessa equação. O coeficiente A, como eu falei agora há pouco, ele sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o coeficiente A é igual a 3. O coeficiente B será aquele número que está acompanhado do x. Então, teremos aqui 4. Observem o seguinte, o 4 aqui ele é positivo. Então, aqui embaixo ele é positivo também. Acompanhe esse sinal. Aqui nós não precisamos colocar esse sinal de mais. Certo, gente? Quando é positivo, não precisa colocar o sinal de mais para definir o coeficiente. Porém, se quiser colocar, também não vai estar errado, tá? Vai estar certinho do mesmo jeito. E o coeficiente C, que é o termo independente, ele está sozinho, então será o menos 1. Vamos ver mais um exemplo. Nesse daqui, reparem que a equação é um pouquinho menor. Então, quando nós formos olhar os coeficientes, a regra é a mesma. Coeficiente A acompanha o x ao quadrado, nesse caso é o 9. Coeficiente B acompanha o x, nesse caso é o menos 5. E agora com o coeficiente C, cadê o termo independente? Não aparece. Se ele não aparece, então é 0. Olha só essa outra situação. Coeficiente A acompanhando o x ao quadrado, nós temos o 5. Coeficiente B acompanha o x. Observem que aqui não tem. Se não tem, então nós vamos colocar o 0. Coeficiente C é o termo independente, ele está sozinho. Nesse caso, o menos 4. Tranquilo, né, gente? Bem tranquilo aqui o comecinho da equação do segundo grau. Continuando, então, vamos ver a equação do segundo grau completa e incompleta. Reparem que o seguinte, essa daqui, como a primeira que eu mostrei, ela é grandinha, né? E nós temos, então, coeficiente A igual a 4, coeficiente B igual a 8, coeficiente C igual a 6. Reparem que todos os coeficientes aqui têm números diferentes de 0. Se os coeficientes A, B e C são diferentes de 0, então a equação será completa. Observem esse daqui agora. Coeficiente A está acompanhando o x ao quadrado, mas eu não tenho número aparecendo aqui. Se eu não tenho número aparecendo aqui,
eu vou entender que o coeficiente A é o número 1. Por que o número 1? Porque se eu multiplicar qualquer coisa por 1, não vai alterar o valor. Então, nesse caso, nós teremos coeficiente A igual a 1. Coeficiente B nós não temos, porque não tem o x aqui. E o coeficiente C será igual a menos 25. Nesse caso, reparem que o coeficiente B é igual a 0. Então, nós teremos aqui uma equação do segundo grau, ó, o expoente 2 aqui, uma equação do segundo grau incompleta, porque falta o coeficiente B. Nesse outro caso, nós teremos coeficiente A, 1, coeficiente B, menos 5, e coeficiente C nós não temos, é igual a 0. Então, essa equação aqui também será incompleta. Também temos a equação incompleta onde falta o coeficiente B e o coeficiente C. Só temos o coeficiente A diferente de 0, ok? Se faltar um coeficiente, se um deles A não pode faltar, porque senão acaba com a equação do segundo grau. B pode sim ser igual a 0, C pode ser igual a 0, e B e C também pode ser igual a 0. O único que não pode é o coeficiente A. Se nós temos todos os coeficientes diferentes de 0, a equação será completa. Se falta algum, ela será incompleta. Ok? Então, assim, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente segue com a equação do segundo grau, beleza? Até a próxima!